Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma Copa do Mundo, onde a gente vai descobrir qual foi a maior dupla dos anos 2020. A gente vai ver várias as duplas que passaram pela WWE, pela NXT e também talvez até pela Evolve. Então se você quiser saber a minha opinião sobre qual foi a maior dupla da última década, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial nesse momento. Deixe o seu like, porque quando você senta o dedo no like, isso indica para o YouTube que esse é um vídeo legal e ele distribui para mais pessoas, beleza? Então vem com a gente para mais uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo das duplas dos anos 2020. E vamos começar com uma dupla relativamente antiga contra uma dupla recente, os Grizzled Young Veterans, que veio da NXT UK para a NXT, contra AJ Styles e Dragon Lee, os atuais campeões mundiais de duplas. Aqui, apesar do Grizzled Young Veterans terem tido ali alguma oportunidade na NXT UK e na NXT, eu vou ficar com a dupla que tá todo mundo chamando de AJ Lee, né? Eles são os atuais campeões de duplas. Isso é uma dupla jogada, uma dupla muito recente, mas são os campeões, então eles avançam para mim. Agora nós temos a Trick Mellow Gang, que é o Carmelo Reis e Trick Williams, uma dupla que fez sucesso ali na NXT, teve essa interação aí no main roster, mas fizeram mais sucesso na NXT contra Sasha Banks e Bianca Belair. Aí eu vou ficar com as meninas que, apesar de também ter sido uma dupla jogada, tiveram ali um pouco mais de star power na dupla. Essa dupla aqui do Trick Mellow Gang eventualmente acabou se separando. Essas duas aqui também, mas eu prefiro ficar com Star Power de Sasha Banks e Bianca Belair. Agora temos Ruby Riott e Liv Morgan, né, da Riot Squad, contra Alexa Bliss e Nikki Cross. Cara, eu nem lembro dessa dupla. Isso aqui deve ter acontecido lá na NXT, né? Essa aqui ainda subiu pro main roster. Eu vou ficar com a Riot Squad. Agora temos o Judgment Day versão atual, Roxanne Perez e Raquel Rodrigues, contra os Dirty Dogs, Duff Ziggler e Bobby Roode. Cara, eu gostava muito dos Dirty Dogs, tá? Particularmente eu gostava, sempre gostei do Bobby Roode, do Dolph Ziggler e tal. Mas eu acho que Roxanne Perez e Raquel Rodrigues, elas estão demonstrando um potencial bem legal. E eu acho que elas ainda vão dominar um pouco esse cenário de duplas femininas por um tempo na WWE. Tendo dito isso, eu vou ficar com o Star Power do Dolph Ziggler e do Bobby Roode, porque eles tiveram um pouco mais de tempo como dupla. Essa dupla aqui começou esse ano, então eu vou avançar com os Dirty Dogs. Agora temos o Authors of Pain, AOP, que fizeram muito sucesso na NXT, depois quando subiram para o main roster foi um desastre, contra a Unholy Union, Alba Fire e Ayla Dawn, também fizeram algum sucesso na NXT, foram campeões de duplas da NXT, perderam o cinturão de duplas da NXT quando foi unificado com o cinturão do main roster, e depois, assim, chegaram a fazer algumas lutas tal, mas acabaram que não evoluíram muito. Entre o Authors of Pain e o Unholy Union, nesse caso, eu vou ficar com a dominância do Authors of Pain, sendo que aqui, cara, foi um pecado o que fizeram com a Unholy Union e o que estão fazendo com a Alba Fire até hoje, né? Que agora está associada a Chelsea Green. E ela que é um talento maravilhoso, mas está encostada. Então vou botar Authors of Pain. Agora temos Chelsea Green e Piper Niven de um lado e do outro lado o Rankin Tank. Rankin Tank é uma dupla da NXT que está fazendo algum sucesso recentemente, mas ultimamente tem estado encostado. Chelsea Green e Piper Niven chegaram a lutar juntas por um bom tempo. Eu vou colocar aqui, acho que estão no main roster, então Chelsea Green e Piper Niven, Rankin Tank estão na NXT, deram uma sumida. Agora temos Bianca Belair e Jade Cargill, campeãs de duplas em 2024, tiveram bastante sucesso. E do outro lado, DeAngelo Family, Tony DeAngelo e Channing Stacks. Essa dupla aqui, a storyline deles foi absurda, foi sensacional. Tá? Assim, eles fizeram um arco de histórias na NXT muito legal entre os dois, até que eventualmente os dois se separaram. E quando os dois se separaram, acabou sendo um desastre. O Stacks está encostado, o Tony DeAngelo está sumindo, o que mostra a importância da dupla. Já Bianca Belair e Jade Cargill dominaram a WWE em 2024, foi a forma que eles encontraram de fazer a Jade Cargill se apresentar legal no main roster. A Bianca Belair colada nela ajudou muito. E aí depois teve toda a storyline da Bianca Belair sendo atropelada, tal, e a gente descobriu que foi a Naomi, etc. Aqui eu vou ficar com Star Power, main roster, Bianca Belair e Jade Cargill, mas é por um fio de cabelo, porque eu gostava muito da história. Gostei muito de ver a história da DeAngelo Family.
Agora temos Happy Corbin e Madcap Moss contra Rhea Ripley e Liv Morgan. Aqui não tem nem o que discutir, porque eu odiava essa dupla, Rhea Ripley e Liv Morgan. Naomi e Sasha Banks, campeãs de duplas que abandonaram o cinturão quando cansaram da forma como estavam sendo apresentadas pela companhia. Sasha Banks nunca voltou, foi para o cenário independente, hoje está na AEW como Mercedes Moné. A Naomi foi para a TNA como Trinity e eventualmente voltou. E do outro lado nós temos a Undisputed Era com o Roderick Strong e o Kyle O'Reilly. E aí, meu amigo, novamente, aqui temos dois lutadores que ficaram na NXT quando perceberam que quando subissem não iam ser bem utilizados, pularam fora, é a escolha deles. E aqui nós temos duas lutadoras que fizeram história na WWE, foram campeãs de duplas, tomaram uma atitude ousada de deixar a companhia quando não seriam bem aproveitadas. E, cara, poder feminino é isso aí, Naomi e Sasha Banks. Agora temos Bianca Belair e Naomi, outra versão, né, da Bianca Belair aí, de um lado contra The Hurt Business, Cedric Alexander e Shelton Benjamin. Nunca, assim, eu sempre fiquei triste porque eu gostava muito dessa dupla. Eu acho que o Hurt Business deveria ter sido melhor aproveitado. Eles colaram eles com o Bob Lashley. Hoje, eles estão lá na AEW como The Hurt Syndicate, né? Basicamente a mesma gimmick. Mas Bianca Belair e Naomi estão num outro nível. Caraca, eu tô avançando muitas duplas femininas, né, nesse campeonato mundial. Que legal, fico feliz por isso. Agora, Judgment Day, atual Finn Balor e J.D. McDonough contra Kevin Owens e Seth freaking Rollins. Cara, eu nem lembrava dessa dupla aqui. Isso aqui parece ser uma luta, uma dupla jogada, né? Eu vou com o Judgment Day atual, porque é uma dupla mesmo, foi campeã de duplas e tudo mais. Agora temos os Creed Brothers contra Doudrop e Nick Ash. Coisa medonha, né? Cara, essa dupla aqui foi meio jogada, né? A Doudrop tinha se associado lá a aquela menina ruiva, é até totalmente esquecível, né? Ou foi com a Chelsea Green? Foi a Chelsea Green que mudou o nome dela? Não. A Chelsea Green trouxe a Piper Niven de volta. Foi a outra mesmo. Eu nem faço questão de lembrar o nome de tão ruim que era. Eu vou de Creed Brothers porque era uma dupla com potencial que acabou sendo estragada. Agora temos Rhea Ripley e Nick Ash. Meu Deus, Nick Ash de novo, cara. E na NXT, Io Shirai e Zoe Stark, que foram campeões de duplas da NXT. Ah, meu irmão. Eu não gosto da Nick Ash, cara. Eu vou de Io Shirai e Zoe Stark. Prefiro Nick Cross. Agora temos os Banger Bros, Drew McIntyre e Sheamus contra Jinder Mahal e Shank, né? Naquela versão que eles dançavam. Nossa, que coisa medonha era isso, cara. Banger Bros. Pure Fusion Collective, Shayna Baszler e Zoe Stark, duas lutadoras muito mal aproveitadas pela WWE. Do outro lado, o AJ Styles ou mais, que era basicamente o AJ Styles com um guarda-costas que mal lutava, né? Vou de Pure Fusion Collective. Agora temos Street Profits contra Josh Briggs e Brooks Jensen. Não tem nem o que discutir Street Profits. A-Town Down Under contra Bayley e Lyra Valkyria. Uma dupla recente que tá crescendo, mas ainda não foi campeã. A-Town Down Under foram campeões, tiveram uma boa história como campeões, depois acabaram sendo criminosamente separados. Vou ficar com A-Town Down Under. Agora temos LWO contra The Brawling Brutes, duas duplas que foram mal aproveitadas pela WWE. Eu vou ficar com a LWO porque eu achava que tinha mais talento dos lutadores aqui do que dos Brawling Brutes. O Rich Holland eu nunca fui muito fã dele, não. O Pete Dunne eu achava legal, também essa versão de Butch era horrível. Agora temos Cora Jade e Roxanne Perez da NXT contra Heavy Machinery. Olha só, o Oates e o Tucker. Aí eu vou ter que ir de Heavy Machinery, uma dupla mesmo, que chegou a fazer algum sucesso na NXT, chegou a subir para a WWE, mas aí eles separaram rapidinho o Oates do Tucker, o Tucker virou heel, o Oates virou face, aí se enrolou lá com a Mandy Rose, pelo menos era divertido. Agora temos as Meta Girls, a Jakara Jackson e a Lash Legend, contra a Yoshika e Karisane, aí não tem nem o que discutir. As Meta Girls eram divertidas, mas já estão separadas, eram da NXT, nunca passaram, e Yoshika e Karisane main roster, sensacionais. Agora temos Toxic Attraction versus Logan Paul e The Miz, e também não tem nem o que discutir, isso aqui nem é uma dupla, são dois caras jogados juntos, né? Já a Toxic Attraction foi simplesmente antológica, essas duas eram sensacionais.
Toxic Attraction. Agora temos Los Americanos, o Bravo e o Raio contra a Katanatiense, a Kayden Carter. E, cara, isso aqui é uma piada, né? A verdade é essa. A gente sabe que é o Pete Dunne e o Tyler Bates, mas é uma piada. Essas duas aqui, pelo menos, foram campeãs de duplas e tudo mais. Então, a Katanatiense, a Kayden Carter. Melodon Miz, que foi uma dupla mais recente, que acabaram, que foi muito com o Miz explorando aí o talento do Melo. E do outro lado tivemos uma dupla de ocasião, né? Drew McIntyre e Logan Paul, naquela rivalidade lá com Jelly Roll e tudo mais. Eu vou de Melodon Miz porque pelo menos a historinha foi mais interessante. High Rise contra Morocine Machine Guns, Morocine Machine Guns. Good Brothers contra Shinsuke Nakamura e Cesaro. Essa dupla foi uma dupla de ocasião. Esses aqui, pelo menos, foram uma dupla mesmo. Ganharam campeonatos de duplas na WWE, tiveram uma história. Good Brothers. Agora temos o New Day contra o TM Bronconime e Lucien Price. Não tem nem como ir contra os Golds, né? New Day. Johnny Gargano e Dexter Lumis fizeram uma stablezinha lá na NXT contra Lince Dourado e Gran Metalik, dois luteadores da divisão 205 Live. Lutaram na NXT também. Eu vou com os luteadores porque eu nunca tanquei o Dexter Lumis. Agora temos Ronda Rousey e Shayna Baszler, as duas ex-lutadoras de MMA, contra a Alpha Academy, o Chad Gable e o Oates, né? E, cara, eu sempre curti a Alpha Academy, sempre curti. A Ronda Rousey, ela sempre se achava acima do negócio, né? Então eu vou de Alpha Academy. Agora temos a Alpha Academy Oates e Tozawa contra a New Cat Republic. Aí já temos a versão Jobber da Alpha Academy, não tinham nem título nem nada. Contra a New Cat Republic, que foi uma dupla de Jobbers, mas pelo menos teve algumas oportunidades ali de se fazer apresentar. Eu vou de New Cat Republic. Mas é um pecado que fizeram com ele. Agora temos a Secret Harvest, Piper Niven e Alba Fire contra a Lies of Convenience, que na verdade todo mundo chama de Charlexa, né? Tem nem que discutir, né? Charlexa. Tyler Breeze e Fandango, né? Famosíssimos Breezango contra Seth Rollins e Buddy Murphy, quando o Seth Rollins fez uma stablezinha com o Buddy Murphy, acho que na época da pandemia. Aí eu vou de Breezango, que pelo menos eles eram mais divertidos. Agora temos os Usos. Nossa! Caraca, como é que vocês botam essas duplas aqui, meu irmão? Main Event de WrestleMania, cara. Que isso? Eu vou ter que ir com Jimmy J. Uso, mas é um pecado. Esses dois mereciam ir muito mais longe, cara. Cara, que absurdo a Copa do Mundo botar essa disputa aqui no round 128. Pretty Deadly, Elton Prince e Creed Wilson contra os Wolf Dogs, Baron Corbin e Bron Breakker. Essa aqui foi uma dupla de ocasião lá na NXT para elevar o Bron Breakker. Aqui nós temos o Pretty Deadly, que pelo menos tinha uma storyline, tinha uma persona legalzinha. Eu vou de Pretty Deadly. Agora temos Tamatonga e Tom Galoa versus a Maximum Male Models. Aí não. Aí vamos dos Tongans, que na verdade eram os Guerrillas of Destiny lá do Japão. Temos ID19 e Malik Blade contra Shayna Baszler e Natália. Eu vou de Shayna Baszler e Natália, porque eu nem sei que são esses caras. MFTs contra Zelina Vega e Carmela. Zelina Vega e Carmela foram campeões de duplas, mas sabe aquelas duplas jogadas que o pessoal faz só para poder ganhar o título de duplas e ficar um tempinho lá sem incomodar as outras lutadoras? Foi o que aconteceu com essas duas. Os MFTs têm um potencial um pouco maior, devem ser campeões de duplas em breve na WWE, são dupla mesmo. Vou botar aí o Tamatonga e o Jace Mateu. Eu me recuso a botar Arthur e Little Jimmy como dupla para avançar. DIY contra... Nossa. Opa, o jogo maldito. DIY contra RKO. Randy Orton e Kevin Owens. Eu vou botar o DIY porque eles são duplistas mesmo. Randy Orton e Kevin Owens foram dois lutadores de simples que foram jogados juntos. Agora temos Liv Morgan e Raquel Rodrigues na Judgment Day contra os Los Garza. E aí eu vou com as meninas. Nada bate Liv Morgan.
Charlie Dempsey e Drew Gulak contra Los Mistérios. Aí nós temos que ir com papai e filhão. Na época em que o Dominic Dom Dirty Dom não era o Chico Moedas. Então, Rey e Dominic Mistério. Agora vamos para a fase do round 64. Chelsea Green, Piper Niven contra a Riot Squad. Aí eu vou de Chelsea Green, Piper Niven. Yoshkai Karisene contra a Alpha Academy. Eu vou com as japonesas, não tem como. Oni Lorcan e Danny Burt da NXT UK e NXT contra a Heavy Machinery. Eu vou de Heavy Machinery. Liv Morgan, Raquel Rodrigues contra a Shayna Baszler e Natália. Aí eu vou com a Judgment Day, porque é uma dupla própria. Essas duas aqui foram jogadas juntas. Tamatong Tongaloa contra Bayley e Sasha Banks. Aí eu vou com as lendas, né? Eu vou com as Golds aqui, Bayley e Sasha Banks. Tem muito mais história. Caraca, meu irmão! Um monte de dupla inútil passando e vocês me fazem essa disputa agora no round 64? Eu vou parar com esse site. Caraca, chá. Isso aqui era pra ser até final possível desse negócio. It. Bianca Belair e Naomi contra Banger Bros. Eu vou de Bianca Belair e Naomi. Eu vou com Bianca Belair e Naomi. Galos contra Dirty Dogs. Eu vou de Dirty Dogs porque o Galos nunca chegou no main roster. Pretty Deadly contra Katana Chance e Kaden Carter. Eu vou de Katana Chance e Kaden Carter. Porque o Pretty Deadly chegou no main roster e nunca chegou no potencial máximo dele. Não, mas essa aqui era muito genérico. Não, tem que ir com o Pretty Deadly. A persona era muito melhor. Tem como. Os MFTs contra o Awesome Truth. E aí, meu amigo, por mais que eu deteste o Demis, a combinação do Miz com o R-Truth é sensacional. Awesome Truth. Melodon Miz versus LWO. Melodon Miz teve mais importância. Fraction contra Street Pro. Jogo maldito! Duas das melhores duplas atuais, mas o Street Profits tem uma história melhor, uma história maior. Fraction tá começando agora. Street Profits. New Day contra Rhea e Liv Morgan. New Day. Morocine Machine Guns e Brizango. Morocine Machine Guns. Naomi, Sasha Banks e MSK. Sei lá quem é MSK. Naomi, Sasha Banks. Eitan Down Under contra Bianca Belair e Jade Cargill. Cara, eu vou botar Bianca Belair e Jade Cargill porque essa dupla aqui foi desperdiçada, mas essa aqui ainda tem duas main eventers que devem fazer até luta de WrestleMania em breve. Alexa Bliss e Asuka, nem lembrava que elas tinham feito dupla, deve ter sido dupla jogada também. Contra a RK Bro, aí tem que ir de RK Bro. Aliás, é um pecado desperdício que foi a carreira do Matt Riddle, né? White Six atual versus Sasha Banks e Bianca Belair, aí eu... Tem muita dupla feminina aqui, muitas combinações da Sasha Banks e da Bianca Belair. Eu vou de White Six pelo que eles têm feito hoje em dia, apesar de que eu não gosto da posição deles no SmackDown. Imperium versus Cody Rhodes e Jey Uso bêbados na conferência, né? Eles confessaram que eles estavam bêbados nessa conferência. Uma dupla jogada, que depois eles perderam o título de dupla de novo. Eu vou de Imperium porque realmente era uma dupla e eu gostava muito deles. Agora temos Authors of Pain versus Lince Dourado e Gran Metalica e eu vou de Authors of Pain. Indusher versus Io Shirai e Zoe Stark. Eu odiava o Indusher. Que dupla verde do caramba, meu irmão. Por default, Io Shirai e Zoe Stark. Creed Brothers versus Dark State. Cara, olha só. Os Creed Brothers tiveram uma boa jornada na NXT quando vieram para a WWE, para o main roster. Foram mal aproveitados até agora, não conseguiram chegar no talento que eles chegaram. O Dark State está tendo a história deles construída na NXT neste exato momento. Tá interessante? Tá. São personagens interessantes? Não. Mas estão sendo construídos. Dito isso, eu vou de Creed Brothers só porque chegaram no main roster. Agora temos Judgment Day OG, né? Damian Priest e Finn Balor contra Toxic Attraction, Gigi Dolan e JC Jane. E aí, meu amigo. Judgment Day, vocês são legais, vocês são gente boa, mas Toxic Attraction é sensacional. Dakota Kai e Raquel Rodrigues, interessante, acho que é da época da NXT, contra os Hardys de 2025, né, que foram campeões da TNA. Não me interessa se são de 2025 ou se são de 95,
Os Hades sempre ganham. Agora temos o Mustache Mountain, Trent Seven e Tyler Bates contra o T-Bar e o Mace, que eram da Retribution, né? Aí eu vou de Mustache Mountain, que tiveram uma carreira melhor lá na NXT UK e depois na NXT. Agora temos a Charlexa contra Ricky Boogs e Shinsuke Nakamura, uma dupla decente. O Ricky Boogs eu via um potencial, mas aí ele estourou o joelho na WrestleMania e nunca mais voltou, o que eu acho uma pena. Mas eu vou de Charlexa porque tá muito mais interessante a história. New Cat Republic contra Miz e John Morrison. Caraca, eu não lembrava que Miz e Morrison tinham lutado em 2020, mas eles tiveram realmente uma pequena jornada na WWE nesse século, né? Nessa década. Eu vou de Miz e Morrison. Mistérios contra Asuka e Charlotte Flair, dupla jogada junta contra pai e filho. Eu vou de pai e filho. Não foi memorável, mas é pai e filho. Kabuki Warriors contra Good Brothers aí, o Good Brothers, desculpa, mas essa é uma das maiores duplas da atualidade, uma storyline maravilhosa. Kabuki Warriors. The Vision contra Pure Fusion Collective, The Vision. Futuro da companhia. AJ Lee versus War Raiders. Ih, rapaz. Aí eu vou ter que ir de War Raiders, tá? Mas. Porque o AJ Lee é uma dupla jogada muito recente. Eu não sou tão fã assim do War Raiders, não. Tá? Mas eu vou botar eles. Judgment Day atual versus Zaruka. Zaruka é bem divertida, né? Mas o Finn Balor e o J.D. McDonough estão no main roster e já foram campeões no main roster. Zaruka vai chegar lá. Se elas não se separarem, vão chegar lá. Vou botar Judgment Day. Pra desespero do Blasco. Agora temos o Pretty Deadly contra Yoshikai Karisane no round de 32. Aí eu vou de Yoshikai Karisane. War Raiders contra RK Bro. Aí é preferência pessoal, tá? Eu sempre gostei do RK Bro. Nunca fui fã dos War Raiders. Kabuki Warriors versus Bayley e Sasha Banks. Kabuki Warriors. Naomi e Sasha Banks versus Hardy Boys. Aí, Naomi, Sasha, desculpa, mas Hardys, mesmo com 50 anos de idade, ainda são maravilhosos. Street Profits versus Dirty Dogs. Aí eu fico com Street Profits e o potencial absurdo que esses caras têm. Usos contra Yoshirai e Zoe Stark. Usos. The Vision versus Mustache Mountain. The Vision. Cara, essa fala é sensacional. Authors of Fame versus Chelsea Green e Piper Niven. Aí eu tenho que ir com... Cara, no main roster eles foram um desastre, né? Eles eram melhores na NXT. Chelsea Green e Piper Niven foram campeões no main roster e pelo menos tiveram algumas histórias interessantes, né? Bianca Belair e Naomi contra Miz e Morrison. Eu vou de Bianca Belair e Naomi. Eu acho que tiveram um impacto mais interessante no main roster. Judgment Day 2.0 versus Alpha Truth. Aí, JD, me desculpa, mas eu fico com entretenimento absolutamente absurdo do Awesome Truth. Charlexa contra Melodon Miss Charlexa. Morocine Machine Guns versus New Day. Aí, desculpa, Morocine Machine Guns, mas o New Day, mesmo na versão atual, eu acho muito legal. Mistérios versus Heavy Machinery Mistérios. White Six contra Toxic Attraction. Toxic Attraction. Bianca Belair e Jade Cargill versus Imperium. Eu vou botar Bianca Belair e Jade Cargill. E Creed Brothers versus Liv Morgan e Raquel Rodrigues. Eu vou botar Liv Morgan e Raquel Rodrigues. Agora vamos para as oitavas de final. Aqui é que o negócio começa a ficar estreito. Kabuki Warriors contra os Usos. Não tem o que falar, infelizmente. Os Usos. Chelsea Green Piper Niven contra Charlexa. Eu fico com Charlexa. The Vision versus Bianca Belair e Naomi. Aqui, Bianca Belair, Naomi, vocês foram campeãs de duplas, carregaram essa divisão, tem estrela, mas o futuro da companhia tá aqui e não tá nesse cara aqui não, tá? Eu acho que tá aqui no mestre da Chula Fala, Bron Breakker e Bronson Reed. Street Profits e Arcade Bro. Eu gostava muito do Arcade Bro, meu irmão. Cara, eu vou botar o Arcade Bro, cara. Porque aqui eu vejo muito talento, mas eles ficaram muito tempo afastados. Aqui, no tempo que eles ficaram afastados, esses caras cresceram. E eles tiveram uma jornada legal, mas foi até um pouco curta. Eu vou de Arcade Bro.
Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra Hard Boys. Liv, Raquel, desculpa, cara. Não tem como competir. Bianca Belair e Jade Cargill contra Toxic Attraction. Toxic Attraction. New Day e Io Sky e Kairi Sane. New Day. Awesome Truth versus Mistérios. Eu vou manter o Awesome Truth. Eu tô percebendo que eu sou mais fã do The Miz do que eu imaginava. Usos contra The Vision. Feud atual, né? Feud atual. Mas eu fico com os Usos por toda a história deles na Bloodline. The Vision pode passar um dia. New Day contra Hardy Boys. Aí, meu amigo, temos os atuais contra os antigos. Lendas. Mas eu fico com o New Day por toda a história deles. Charlexa contra RK Bro. Charlexa é muito atual. Ganhou apenas um título de duplas. Eu vou de RK Bro. E Awesome Truth contra Toxic Attraction. Eu vou de Toxic Attraction. Vocês devem estar ficando surpresos com as minhas escolhas aqui da Toxic Attraction. Agora vamos de Usos contra RK Bro. Aí não tem que discutir. Usos. New Day contra Toxic Attraction. Aí pegou. Porque pra mim, cara, a Toxic Attraction foi uma das melhores duplas femininas da WWE. Foi um pecado elas não terem subido pro main roster. Elas iam subir as três junto com a Mandy Rose. Só que a Mandy Rose estragou tudo resolvendo fazer fotos na internet. Tá? E aí acabou jogando as duas no limbo. Depois separaram as duas, o que foi um pecado. A Didi Dolan acabou sendo mandada embora. A JC Jane permaneceu, fez um novo trio agora com ela como liderança, que é a Feral Influence, que tá mandando muito bem, que na minha opinião deviam subir as três também. A JC Jane, ela melhorou pra caramba. Se ela já era bem decente. E eu acho um pecado a Didi Dolan ter sido mandada embora. Hoje ela tá arrebentando no cenário independente como Priscilla Kelly. Mas o New Day, cara, o New Day é gold demais, né, cara? Muitos títulos, versão Face, versão Heel. Eu gosto dessa versão Heel deles, cara. Tem gente. Eu aprendi a gostar dessa versão Heel deles. New Day. E aí a gente fica com a disputa das duas duplas que eu acho que são as melhores duplas da história da WWE, tá? Tem muita gente que não concorda com isso. Bota Jen Christian, bota Hardys, bota Dudleys. Mas pra mim, as duas maiores duplas da história da WWE são essas aqui. E a grande diferença que vai colocar os Usos como primeiro lugar, na minha opinião, é a storyline da Bloodline, que foi sensacional. E elevou esses dois ao patamar que eles estão hoje. Depois disso, o Jey Uso se separou, se tornou campeão intercontinental, se tornou campeão mundial para desespero da galera. O Jimmy, que nessa foto até nem estava tão em forma assim, hoje está mega em forma. Na minha opinião, deveria receber uma chance por um main event, ou pelo menos um campeonato secundário, nunca teve. Então, para mim, os Usos são a melhor dupla dos anos 2020. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual foi a melhor dupla da história da WWE nos anos 2020? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E agora vamos ver qual é a opinião da galera. Qual foi a dupla que a galera elegeu como a maior de todos os tempos? 3, 2, 1. Os Usos ganharam com 46%. Né? Acho que é meio indiscutível isso, né? Em segundo lugar, Kevin Owens e Sami Zayn. É o que eu falei, né? Quando esses dois se enfrentaram lá no round 128, é muito provável que eu tivesse jogado Kevin Owens e Sami Zayn lá pra frente, porque esses dois eles vêm se engalfinhando desde o cenário independente. Eles sempre tiveram juntos, né? Seja como rivais, seja como parceiros. E a luta deles contra os Usos na WrestleMania 39 foi muito emocionante. Provavelmente eles teriam ido muito longe no campeonato se eles não tivessem pego os Usos na fase de 128. Fraxon em terceiro lugar, achei interessante. Hardy Boys aí já é nostalgia. DIY em quinto, Street Profits em sexto, Undisputed Era em sétimo, Bayley e Sasha Banks em oitavo, Liv Morgan e Raquel Rodrigues da Judgment Day em nono e a Charlex em décimo. A Charlex aí representando aí no topo. Bom, essa foi a minha opinião sobre as maiores duplas dos anos 2020. Eu quero saber a sua. Quem você acha que foram as melhores duplas dessa era? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E também não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype. Compre os itens da lojinha aqui ou entre nos nossos links de afiliados do Mercado Livre da Shopee para vocês comprarem algumas coisinhas para vocês. Black Friday tá chegando aí, vocês vão poder dar uma moral pro tiozão comigo, ganhando um percentualzinho do que vocês
vão pagar, para vocês não vai mudar o preço, para mim eu vou ganhar um tiquinho para poder ajudar o canal. E também não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês maratonarem. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.